Olá, ouvintes da Liderágil. Aqui quem fala é a Carol, eu sou do marketing da agilidade e hoje vamos falar sobre psicologia dentro do RH. E como convidados nós temos o Leonardo, que é assistente de recrutamento e seleção da agilidade, e o Josias, que é analista de recrutamento e seleção da agilidade também. Sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês, o que trouxe vocês para a agilidade, para a área que vocês atuam. Queria que vocês começassem a se apresentando. Perfeito. Então, primeiramente, obrigado, Carol, pelo convite. Eu sou o Leonardo Rocha, então estudante de psicologia na PUC-PR, atualmente também assistente de recrutamento e seleção na agilidade. Bom, o que me trouxe para a área de recrutamento e seleção, né, para o RH? Hoje, como eu falei, sou estudante de psicologia. Na faculdade me deparei, então, com matérias com o assunto de recursos humanos. Isso me interessou muito, então eu comecei a investir na área, principalmente ali buscando na literatura até, e isso acabou que eu me encantei pela área, achei muito interessante, muito pertinente. E a partir desde então, estou inserido na área, trabalhando bastante dentro da área de recursos humanos, mais especificamente em recrutamento e seleção. Carol, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E falando de mim, sou o Josias, tenho 25 anos, né, sou formado em administração de empresa e hoje, né, sou estudante de pós-graduação em psicologia organizacional, trazendo sobre a minha jornada nessa área de recrutamento e seleção. Comecei quando eu tinha 17 anos, então me identifiquei, né, com essa parte de gestão de pessoa, desenvolvimento, né, pessoal e profissional. Então, hoje estou praticamente 7 anos nessa área e, né, hoje sou analista aqui na agilidade. Gosto muito do que eu faço, praticamente me considero uma pessoa apaixonada. Então, eu acho que quando a gente se identifica com a área, quando a gente ama o que faz, a gente consegue entregar não só produtividade, não só o melhor, mas, acima de tudo, resultado. Acima de tudo, propósito, né? Acho que é isso. Uhum. E vocês dois estão na área de psicologia, né? Vocês foram para psicologia já pensando no recrutamento? O recrutamento apareceu depois? Como é que foi? Na minha experiência, o recrutamento apareceu depois, né? A minha área de atuação, então, sempre foi para psicologia, com essa questão do ser humano. Então, primeiro em psicologia e depois fui buscar o recrutamento e seleção, mesmo até dentro da área do RH no geral também. Uhum. E você começou a fazer a pós já depois que você já trabalhava com recrutamento, né? Foi porque você percebeu que era importante? Qual que foi esse caminho? Então, eu particularmente sou apaixonado por psicologia e era pra mim já ter iniciado lá com meus 18 anos. Vim, né, hoje estou, né, cursando pós em psicologia organizacional, mas o que me motivou mesmo é essa área de, né, me adentrar nessa parte de gestão de pessoas, recursos humanos ou área de psicologia organizacional foi ter trabalhado com profissionais da área, psicólogos, além de ter tido, né, uma jornada no início ali com um jovem aprendiz na área de RH e percebendo que era, né, tentando trilhar o caminho que eles estavam, que seria talvez a minha jornada. Então, eu tive pessoas, líderes, né, que me ajudaram nesse sentido. Uhum. E já vamos começar com algo mais polêmico. Então, muitas empresas, elas se baseiam meio que na intuição, no feeling na hora da contratação, né? E como que a psicologia, ela pode tornar esse processo seletivo mais seguro, na visão de vocês? Certo. Quando a gente está falando sobre intuição e até sobre essa questão do feeling, que muito ocorre dentro do recrutamento e seleção, é importante a gente ter sempre o embasamento, então, em fatos para que digamos assim, esse feeling, essa intuição não seja baseada apenas em questões pessoais, ou seja, quando o profissional, né, de recrutamento e seleção, ele está selecionando, o ideal é que ele não se deixe levar por questões pessoais dele na hora de escolher.
Então, claro, a psicologia pode ajudar sim, principalmente trazendo técnica, trazendo um olhar diferenciado, trazendo mais uma criticidade também para o recrutamento e seleção. Então, acredito que esse feeling às vezes está muito ligado à confiança, né, do profissional, né, ali no caso o cliente que confiou no recrutador, né, esse processo de envio do candidato ideal para a vaga ideal, no caso, o melhor candidato, né? Então, é interessante entender que o recrutador e o profissional de psicologia, ele traz não só essas competências, né, adquiridas, mas também esse conhecimento que vai poder ter essa bagagem em levar esse perfil, né? Então, não fica muito nesse processo da intuição, como, né, meu colega trouxe, só tipo o achismo, né? Dentro da psicologia e também dessa área organizacional, a gente busca sempre ter o perfil ideal, né, para o cargo ideal, para com que tenha, de fato, o match, né, como a gente fala, né, entre o candidato, a empresa e as oportunidades. Uhum. Falando um pouquinho sobre as ferramentas, quais são as ferramentas psicológicas que vocês mais usam, assim, na hora do recrutamento? Falando então um pouco sobre ferramentas. Claro, a gente tem hoje, então, alguns testes psicológicos que podem ser utilizados dentro do recrutamento e seleção, né, dentro da escolha do profissional, mas claro que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, um cuidado com esse tipo de aplicação de teste, principalmente nessa escolha, né? A gente não pode se deixar levar apenas pelo quantitativo do teste, e justamente a gente precisa realizar uma aplicação conforme o teste prevê. Então, sempre tomando cuidado com essas especificidades. Claro que hoje também existem outras maneiras de você avaliar, de você escolher um profissional, que podem partir também do roleplay, entre outras técnicas aí mais subjetivas, que abrangem talvez até mais pessoas em grupo, né? Algo um pouco mais voltado para avaliações mais generalizadas. Perfeito. Concordo plenamente. Né, alguns testes nos auxiliam nesse processo de avaliação comportamental, até entendendo um pouquinho mais da soft skill, né? Hoje, algumas empresas, elas pecam muito no processo de apenas entender o profissional só na prática ou só nas hard skills, só a experiência adquirida. Então, o psicólogo, ele já entra com esse embasamento, né? Trazendo um olhar um pouquinho mais, digamos, humanizado, um olhar um pouquinho mais entendendo, né? Digamos, ali as questões emocionais que esse profissional tenha, até para sermos assertivos nesse perfil, sermos também um pouquinho mais direcionados, ou melhor, direcionarmos esse perfil da melhor maneira possível a esse cliente. Uhum. E essa questão do pessoal e do profissional, eu acho que deve ser bem difícil de separar, né? Uhum. Não sei se vocês têm alguma experiência, vocês passaram por alguma coisa assim, que foi tipo, não, eu não estou sendo tão profissional, preciso tirar o meu pessoal da linha pra avaliar essa pessoa. Não sei se isso já aconteceu. Se deparamos muito com aquele candidato de uma, digamos que nessa primeira experiência desse candidato, por exemplo, que não tem talvez muita experiência ou que é o famoso, né, profissional cru, né? Então, por exemplo, eu já me doei um pouquinho porque eu já fui aquela pessoa que não conhecia nada, não sabia de nada e talvez não tinha uma rede de apoio que me orientasse quanto ao mercado. Então, às vezes, ter um pouquinho de flexibilidade nesse processo, né? Em olhar para o candidato e ter uma perspectiva que eu preciso desenvolvê-lo. Talvez ele tenha alguns vícios, talvez ele precise ajustar algumas questões de habilidades, mas é algo que é ensinável, sabe? É algo que a gente consegue mudá-lo. E quando entra a questão do pessoal, isso bate um pouquinho com o recrutador, porque o recrutador entende que é importante desenvolver, né? E às vezes não acontece como a gente espera, mas é isso. Perfeito. Acho que é sempre importante a gente separar o lado profissional, principalmente quando a gente está trabalhando, mas tomar muito cuidado com a questão da humanização também.
Então, nunca é legal a gente trabalhar com um processo robotizado, principalmente pensando do outro lado da mesa. Quando você é um candidato, é péssimo quando você vê que a gestão do processo seletivo está sendo levada como se fosse um robô. Então, é sempre bom trazer essa humanidade, mas lembrando que aquilo é um ambiente profissional também. Já entrando nessa parte robotizada, então muito se fala agora das inteligências artificiais, da tecnologia, o Josias estava comentando antes das tecnologias. O que vocês acham do futuro do recrutamento com a psicologia? Assim, tem um avanço tecnológico, tem mudanças grandes? Qual que é a percepção de vocês? Bom, pode ser. Num geral, a gente vê um avanço da presença das inteligências artificiais no mercado de recrutamento e seleção, né? Mais especificamente. Hoje o profissional de psicologia, dentro do contexto organizacional, apesar dele estar atrelado com o recrutamento e seleção, pouco se fala sobre os outros processos que ele faz também. Que aí, dentro de um futuro profissional, o que a gente vê no mercado são empresas que estão se adaptando com esse profissional de psicologia dentro da empresa, que aí seria o psicólogo organizacional, que vai atuar não tão somente com o processo de recrutamento e seleção, mas também vai atuar com outras demandas dentro da empresa, né? Como desenvolvimento humano organizacional, vai trabalhar também com questões de apoio emocional, apoio tanto ao candidato quanto ao funcionário que está na empresa, questão de onboarding, né? Da entrada desse profissional dentro da empresa também, entre outros processos, até mesmo o aconselhamento de lideranças. Então, sobre o futuro tanto da psicologia nesse cenário, é a expansão, né? Então, a desmistificação de um profissional que está ali só para recrutar ou está somente para fazer um trabalho em que muitas vezes ele pode expandir mais, com certeza a gente consegue ver um avanço nisso. Certo. Eu amo tecnologia. Somos geração Z, então eu compreendo que hoje, né, a gente vai ter bastante o processo de otimização, né, a gente vai ter agilidade e, né, puxando até sardinha para nós, mas hoje, por exemplo, saímos de um cenário onde o currículo era impresso. Saímos de um cenário onde a gente identifica que para uma entrevista ocorrer tem que ser presencial. O candidato teria que pegar talvez um ônibus, um metrô, algum meio de transporte para chegar até aquela entrevista. Então, a tecnologia ela está vindo com essas possibilidades e abrindo portas, né? Até querendo comentar uma situação que eu tive, que um candidato em específico falou para mim: eu posso atender agora a entrevista. Eu gostei, agendei a entrevista com ele, né? Vi o currículo online, chamei ele para o processo. Gente, ele estava fazendo, né, um bico e ele estava em cima de um telhado e ele fez a entrevista. Então, o que eu achei engraçado, foi perigoso, assim, depois eu orientei ele que eu ia ligar para ele depois pra gente fazer a entrevista de forma mais tranquila. Mas eu gostei dessa disponibilidade que a tecnologia gerou a ele. Por exemplo, eu tô ocupado, eu tô fazendo uma outra coisa, mas eu quero participar da vaga, eu quero ser inserido no processo. Então, a tecnologia, ela tem essa facilidade de gerar conexões, né? Hoje a gente tem o famoso chat GPT, né? Que às vezes ele deixa tudo já pronto, né? Respostas prontas. Se você quiser simular um método de entrevista, ele pode fazer isso. O único adendo, talvez, ou o cuidado que a gente deve ter é o excesso, né? Já dizia minha avó, tudo em excesso não é bom. Então, ter, digamos, o uso da tecnologia para o bem, né? Para o lado positivo, né? No quesito de eu posso, né, estar aprimorando o meu currículo, eu posso estar me desenvolvendo como profissional, eu posso estar otimizando o meu tempo, né? Ou gastando o meu tempo em coisas que me ajude a aprimorar competências ou conhecimentos. Então, eu acredito que a tecnologia ela está muito, digamos, melhorando os processos, as organizações e até mesmo, né, o setor de recrutamento.
E é sempre bom e importante lembrar que mesmo as inteligências artificiais, né, o próprio ChatGPT já avisa que há possíveis falhas, possíveis erros. Então é sempre importante que quando a gente utiliza inteligência artificial, seja tanto no processo de divulgação da vaga, em algum outro processo que exija algum tipo de triagem ou algo assim, coisa que eu já difiro um pouco de opinião, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem sempre que revisar os dados, evitar ao máximo expor dados tanto da empresa quanto de candidatos, principalmente. E revisar realmente se as informações estão certas, se ele não acabou excluindo ou adicionando alguma coisa. Então, é sempre bom tomar esse cuidado. Para mim, a inteligência artificial tem que surgir como uma ferramenta. E aí, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito acadêmico, claro que é possível usar, mas aí depende muito do contexto. Então, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. Uso consciente, né? Tem que saber usar, Sim. Conhecer a ferramenta, Sim. não perder esse fator humano, assim, né? Sim. Tenha o poder que a inteligência artificial pode trazer, tanto de tempo quanto de ajuda mesmo, né? Mas se a gente usar de forma desenfreada, sem ver se tá certo ou errado, a gente só tá propagando coisas que às vezes, né, nem existem ou não estão certas. Então, foi bom você ter falado isso. A gente sempre ter esse cuidado, ter esse olhar atento quando a gente usa essas inteligências artificiais. Sim. E agora eu vou jogar mais uma pergunta polêmica. Eita, estamos polêmicos. Para ser um recrutador, vocês acham que é necessário ele ter esse contato com a psicologia? Não é exatamente obrigatório, né? Afinal, a psicologia aí abrange muita coisa. Então, hoje, o profissional de psicologia, digamos assim, o RH seria uma das vertentes em que o profissional de psicologia pode atuar, né? Mas não deixa de ser a única, assim como dentro da área de RH, a psicologia também não é algo, digamos assim, não é obrigatório, né? Claro que a união dessas duas áreas pode sim melhorar, pode sim ajudar o processo seletivo, mas não é algo que torna necessário. Então aí vejamos como eu e o Josias temos caminhos diferentes. Eu comecei na psicologia e parto para uma especialização em psicologia organizacional. Já o Josias veio da área de RH e foi para a área de psicologia organizacional também. Se voltou para a psicologia e, claro, né, sempre tendo essa noção de que tanto a psicologia ou o RH tem essa, digamos assim, autonomia, mas não deixa de ser uma ajuda também nos momentos de recrutamento e seleção e aí de todas as áreas do RH. Eu acho é importante ter esse entendimento de que os mundos vão se encontrando, né? Eu, como profissional formado, né, na área de administração e fui seguindo os campos que envolvem, né, psicologia organizacional e entre outros, eu identifico essa necessidade do saber, sabe? Então, a psicologia, ela te traz embasamentos, né, psicológicos, sociais, e que, acredito eu, que nos possibilita ter mais, digamos, posso trazer aqui, talvez, não sei, autenticidade, não sei se essa seria a palavra, mas, ou propriedade no quesito de como instruir, orientar ou avaliar, né, essa questão, talvez, de comportamental ali. Trazendo nessa minha necessidade, né? Eu quero, sim, fazer psicologia. Acho que tá bem ligado muito com o mundo que eu me identifico, que eu gosto. Então, não vamos mensurar, assim, por exemplo, né? É claro, né? Por exemplo, um médico é importante, né? Que seja um profissional da área de medicina, né? Um sociólogo, né? Precisa fazer ali sociologia, mas hoje a gente vê num mundo, né, muito globalizado, que eles tendem a ir para algumas vertentes que conseguem abraçar outros profissionais que às vezes nem sabiam que se identificavam com a área e acaba seguindo, né, esse caminho, ou trilhando esse caminho. Mas acho super importante esse profissional querer cursar ou, quem sabe, pesquisar algo na área de psicologia.
Eu posso dar um exemplo que sou eu mesma. Que eu sou formada em design, né? E todo lugar que eu trabalhei, o design, ele vai pro marketing. Então, eu já tô querendo fazer uma especialização em marketing. Então, tem sempre... A gente tá na área e a gente vai indo pra vertentes ou estudos, né? Que fortificam mais o nosso currículo e que dão mais... força pra gente durante o trabalho, né? Então, muitas vezes, um candidato, ele tá tecnicamente preparado, mas ele acaba não se adaptando dentro da empresa, né? Como que a psicologia, ela pode se preparar para identificar esse fit cultural? Certo, é muito importante quando a gente está falando de fit cultural, trabalhar tanto o candidato quanto a empresa para isso. Né? É importante que o profissional tenha um conhecimento sobre como funciona a cultura da empresa, como funciona, digamos assim, esse jeitão da empresa. E em seguida, sempre, claro, o fit cultural começa no recrutamento e seleção. Então, a escolha do candidato, né, parte do recrutamento e seleção e vai até o onboarding, digamos assim. Então, esse fit cultural, claro, com um profissional de psicologia, ele também está muito atrelado às questões subjetivas e muito atrelado a questões de caminhos de vida. Então, entender um pouco onde esse profissional quer chegar, e a empresa tem essa possibilidade também, né? Falando aí de uma questão profissional também. E se a própria, digamos assim, se os próprios valores desse profissional, se as próprias virtudes desse profissional estão batendo com o que a empresa acredita, com o que a empresa prega também de verdade, né? Concordo. Eu acho, assim, que o profissional de RH, né, na verdade, o recrutamento, a gente tem um princípio. Quais são eles, né? Atribuído ao recrutar esse profissional. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Todo profissional, né, de RH, ele precisa ter esse conhecimento como base, porque partindo, né, do processo de entrevista por competência, né, ou avaliando a questão ali, né, do fit cultural, né, também as questões sociais, crença, questões, né, emocionais, tudo deve ser levado em consideração ao apresentar à empresa a oportunidade, porque, por exemplo, pode ser que ele não se identifique depois, então, para não termos, né, esse turnover, né, como chamam, né, ou rotatividade, é importante a gente ter o candidato ideal, né, para a vaga ideal. E partindo desse princípio, a gente sempre busca entender no campo pessoal, né, e não focando só nas hard skills, mas entendendo, por exemplo, o que ele gosta de fazer. Eu sempre jogo, né, aquela dinâmica. Eu acho que essa pergunta assim, quebra o candidato. Por exemplo, se eu chamasse a sua mãe para a entrevista, o que ela diria que você precisa melhorar, ou um ponto positivo a seu respeito? E o candidato, meu Deus, então acho que eu preciso entender aonde eu preciso, né, talvez melhorar ou desenvolver ali como competência. Então, é importante ter esse cenário, sabe? E como você entrou na parte de soft skills, como é que vocês identificam, assim? Porque as hard skills, né, a gente tem o currículo. Mas vocês analisam a personalidade da pessoa, como ela fala, como é que é essa identificação das soft skills? As soft skills estão relacionadas muito mais com competências em que o profissional ele compele no âmbito, daí talvez não tanto da sua personalidade, digamos assim, mas são habilidades em que ele consegue, digamos assim, que ele tem no seu profissional / pessoal. Então, está muito relacionada a, por exemplo, comunicatividade. Então, se esse profissional tem uma desenvoltura para falar,
né? Então, digamos assim, sensibilidade são aspectos que partem para um pessoal, mas talvez aí não chegam a um âmbito tão profundo assim, né? E claro, aí a gente tem que tomar muito cuidado também, tanto no processo seletivo quanto dentro da empresa, ao explorar esses tipos de habilidades, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas também que falam um pouco sobre soft skills e hard skills, que a gente antes conhecia também como pontos fortes, fortalezas, enfim. Alguns testes também projetivos que olham um pouco para isso, dinâmicas de grupo, né? Tem diversas maneiras de você olhar para soft skills e também para as hard skills, que vão muito do dia a dia, vão muito também da conversa, vão muito da observação, e principalmente do que o candidato relata de antigas experiências, entre outras habilidades que ele pode compelir. Certo. Trazendo um resumo sobre o que seria a hard skill, são as habilidades adquiridas, né? Aquilo que eu fui obtendo como conhecimento de experiências, empresas ou práticas adquiridas, que eu desenvolvi. Já as soft skills, são habilidades herdadas, né? Então, a gente entra a questões sociais, questões emocionais, a gente pode trazer um cenário, por exemplo, também voltado para aquilo que é considerado no pessoal, como ele trouxe a questão de hobbies, né? Tem pessoas que têm hobbies que ela nunca imaginou, mas ela consegue inserir no ambiente de trabalho que facilita, sabe? Que torna-se um agente de mudança, né? Por exemplo, dinâmicas, né? As dinâmicas estão muito atrelado nesse ambiente mais divertido, mais dinâmico, mas tem pessoas que não entendem que em dinâmicas de grupo você consegue, por exemplo, avaliar se aquele candidato ou profissional tem facilidade de trabalhar com pessoas, que aquele candidato profissional tem facilidade de lidar com atividades em grupos ou com pressão no ambiente de trabalho. Então, a soft skill, ela te traz uma visibilidade de como será, né, o desenvolvimento nesse período de experiência do candidato, sabe? Do colaborador ali no ambiente da empresa. E na percepção de vocês, o RH, ele julga demais? Ele coloca as pessoas mais em caixinhas? A psicologia, ela mais ajuda ou atrapalha? O que vocês acham? Aí a gente tem que sempre olhar, né, para essa figura do RH, né? Principalmente olhando também para essa figura do psicólogo organizacional. O RH, a gente tem, então, digamos assim, diversos estigmas e diversas figuras em que o RH, digamos assim, é visto. É aquele que demite. É aquele que demite. Quando o RH chama, olha aí. É aquele que não me deu a oportunidade. Sim, ou é para falar de, meu Deus, que medo de ver o RH. E claro, o RH também faz o papel de desligamento, também faz o papel de falar quando as coisas não estão indo bem, né? Claro. Mas é importante olhar para essa figura também como, principalmente ali partindo da psicologia organizacional, como um profissional que está buscando também a melhora da pessoa, a melhora desse indivíduo para além dessas questões de demissão, enfim. Hoje se vê muito, claro, a questão desse julgamento, daí a gente vê como uma questão de impulsividade até nos processos, mas o que eu vejo hoje que no caso, no recrutamento e seleção, não seriam caixinhas. Então, claro, alguns profissionais, quando a gente vai avaliar, a gente vê que não encaixa no perfil, e aí não é querer encaixar o profissional naquilo, mas sim é que não há um fit, não há não há um encontro com aquilo que a empresa ou espera, ou até o que o candidato espera. Então, mas é sempre importante a gente trazer essa questão humanizada, e daí não é julgar. É mais uma questão de enxergar aonde que aquele profissional pode ter
um desenvolvimento e se realmente as competências que a empresa está buscando esse profissional está atendendo, ou até ao contrário, se esse profissional realmente não estaria numa posição acima, né, daquilo que está sendo buscado. Sim, eu acredito que hoje essa visão do RH que julga é um pouquinho ortodoxa, né? Trazendo do princípio, que hoje praticamente a gente entende que o RH ele é um facilitador. Né? Então, eu que venho dessa área também organizacional, que envolve departamento pessoal, que está muito ligado ao RH, onde é o profissional que, sim, vai fazer o processo de pagamento de benefícios, vai cuidar dos processos de férias, planejamentos de, infelizmente, de rescisão, mas entenda-se que para acarretar, né, decisões difíceis que o RH precisa tomar, isso ocorre por uma série de fatores. Então, sempre tenha essa reflexão, né? O que talvez eu deixei a melhorar, o que talvez eu possa ter um entendimento. Às vezes, uma porta fechada, abre-se uma outra muito melhor. Quantas pessoas eu já tive relatos de que, cara, eu tive a notícia terrível de ser demitida, mas se não tivesse sido no tempo certo, eu não tinha conquistado essa outra oportunidade. Então, talvez tirar um pouquinho desse olhar pro RH seria legal. Eu sou a favor dos RH. Mas entendendo também esse quesito de caixinhas, né, ou grupos, né? Não sei se é dessa maneira que é direcionado, mas entenda-se que o RH ele precisa trabalhar num elo de sigilo, né, de imparcialidade. Não pode, é porque é meu amigo, eu preciso passar um pano ou passar a mão na cabeça. Não, eu sempre gosto de colocar ênfase, assim, até para os meus colegas, né, que mesmo que eu seja dessa área de RH, eu preciso ser a pessoa que vai precisar corrigi-lo, né, então entra a questão, né, do one-on-one, né, esse desenvolvimento profissional ali. Então, assim, é importante ele entender que, sim, tem fatores que, preciso me policiar nas brincadeiras, nas minhas falas e muitas coisas, porque o RH, ele tá aqui do lado. Mas o RH não é nesse sentido de que, você não pode ser feliz no ambiente de trabalho. Ele também não deve ser visto dessa maneira. Ele só tá ali para te auxiliar e dizer, aqui você precisa ser desenvolvido, né? Minha mãe, ela sempre fala assim pra mim, as brincadeiras de casa vai à praça. Então, não leve coisas que você brincaria aqui em casa, ou giras, ou vícios, para um ambiente profissional. Então, às vezes o RH, ele tem esse papel de mãe, de falar assim, filho, você não está na sua casa. E por isso que ele é taxado como, né, digamos, julgador, né? Mas ele mais uma mãe do que... Sim. E já puxando um gancho que você falou dessa questão de meio que uma dica, né? Vocês têm alguma dica pro pessoal que é o nosso público, que são candidatos? Tipo, de comportamento, de alguma coisa durante o processo seletivo? O que na visão de vocês, pode ajudar? Acho que o principal dentro do processo seletivo é manter essa calma. Claro que daí a gente tem diversos fatores que não deixam a gente ter calma, né? Principalmente quando a gente tá falando de alguém que tá buscando um emprego, que tá sem um emprego. Mas o essencial é sempre se mostrar tanto aberto quanto calmo durante os momentos, principalmente de entrevista, né? É sempre ideal organizar e muito importante se analisar. Tem muita gente que vai que faz o currículo, mas não se conhece ao ponto de conseguir compelir quais são as suas habilidades, digamos assim, ou às vezes até mesmo não enxerga. Quais são as suas próprias habilidades que podem auxiliar tanto na formação do currículo, quanto como um profissional. Então é muito importante a gente ter esse olhar assim de partir para uma... Sempre se analisar também para buscar, né, essas habilidades, para verificar se realmente tem questões ali que a gente acaba não se vendo e pode ser muito importante para o currículo e para a seleção.
Certo, eu gosto muito dessa área, né, até porque já fiz palestras voltadas para a parte de estruturação de currículo, né, principalmente de como se posicionar numa entrevista, como entender, como entender, perdão, ali o processo, né, de um recrutamento, porque eu sempre falo assim, gente, qual é o segredo do recrutamento? A gente quer contratar. Esse é o nosso segredo. A gente quer fechar vagas. A gente quer que você seja o candidato ideal. A gente quer que você conquiste essa oportunidade. E às vezes você não consegue porque falta um pouco de orientação, né? Às vezes o currículo, né, tem umas 3 páginas sem necessidade. Às vezes, né, uma fala ou outra que talvez não seria ideal colocar naquele momento ou numa entrevista com o gestor. Então, se prepare mesmo, sabe? Eu sou, né, o querido amigo do RH, então os meus amigos é muito engraçado quando eles ou saem de alguma empresa ou quando eles querem trilhar uma outra jornada, eles sempre falam, Josias, olha meu currículo, inclusive eu tô com um nesse momento para me avaliar, e eu sempre falo para eles, estrutura melhor o seu currículo. O recrutador ele tem uma missão de olhar o seu currículo e em 6 minutos, de acordo com os dados, entre 3 a 6 minutos, ter uma percepção de que você é o candidato para a vaga. Então, nessa triagem, você já ganha um ponto. E depois que você estruturou seu currículo de informações objetivas, depois que você conseguiu me trazer todo o conhecimento que a vaga pede, na sequência, a gente vai querer agendar uma entrevista com você. E nessa entrevista, procura um lugar ideal para fazer essa entrevista, sabe? Às vezes, entendo a correria, né? Nós brasileiros sempre estamos em processo contínuo, correndo, trabalhando, às vezes fazendo taxa, bico, mas parem o seu tempo. Hoje eu vou separar um cantinho na minha casa, vou ligar as luzes, vou projetar a câmera de forma tranquila e vou dar atenção a esse recrutador que vai me apresentar essa oportunidade ou, né, empresa. Então, assim, demonstrar ali esse interesse, sabe? Hoje, nós como profissionais de recrutamento, né, e também da área de psicologia, sofremos um pouco nesse sentido porque a gente quer que aquele candidato seja, de fato, contratado. E eu, particularmente, as minhas entrevistas, eu sempre oriento. Olha, você poderia trazer esse tipo de argumento. Seu currículo, eu quero mandar ele para o cliente, mas eu não posso mandar esse tipo de currículo. Você consegue fazer? Às vezes, né, talvez por falta de recursos, não consegue. Eu mesmo paro todo o meu tempo, tento auxiliá-los dessa maneira. Então, pra gente, né, então segue novamente aí o segredo. A gente quer contratar e a gente quer fechar a vaga. Esse é o segredo do RH. Então, seja vocês candidato contratado, né? Uhum. E falando agora dos candidatos, teve algum que marcaram vocês, que vocês lembram até hoje, sim? Eu posso trazer, né, um exemplo que eu até contei aqui para vocês anteriormente. A gente hoje está lidando com diversos cenários políticos, né, também além de políticos de imigração, né, então eu tive uma experiência muito enriquecedora para mim como profissional e pessoa também, onde né, me deparei com uma profissional estrangeira que buscava uma recolocação no mercado de trabalho. O maior desafio desses profissionais é entender em qual área eles querem se encaixar, né? Então, eu fiz uma pergunta para ela, que eu estava com diversas oportunidades e vagas em aberto, e ela me trouxe, né, esse questionamento, que qualquer vaga seria ideal para ela. E naquele momento eu olhei, e ela falava assim de uma forma cabisbaixa, então eu olhei para ela e falei, você consegue olhar para mim? Eu tô querendo te conhecer, eu quero conversar com você. Tudo em espanhol, porque ela era uma profissional estrangeira. E ela me trouxe, né, que já trabalhou com experiências voltadas às áreas de gerência. Ela gerenciava um hospital de cardiologia em Cuba. E eu falei para ela, e dessas experiências, o que você acha que talvez seria ideal para alguma outra oportunidade que eu tenho aqui? E ela falou assim, é porque eu já tô tão cansada
fechada, né? De portas fechadas. Então, o que você tiver para mim tá bom. E eu falei para ela, olhando todo o seu currículo, toda a sua bagagem de história, de você, eu não aceito qualquer coisa. Eu falei para ela. E, assim, é emocionante falar assim, porque eu falei para ela, para você eu vou encaminhar para essa oportunidade aqui de assistente administrativo, né? Não tinha uma vaga que pudesse, talvez, contemplar ali as experiências dela, mas eu fiquei feliz, né, pela reação dela, tanto que ela se emocionou no final, tudo. Então, eu tive esse prazer de entender ali que, às vezes, a gente precisa, como recrutadores, ser um pouco mais humanizados, né? Talvez orientar mais esses profissionais, acolher mais, né? Ter esse sentimento de que é uma oportunidade, né? Um emprego, né? Como, ou um trabalho, ele dignifica o homem. Então, as pessoas, elas buscam isso não só para colocar o pão na mesa, elas buscam, de fato, para ter uma trajetória profissional, né, ter um enriquecimento pessoal, né, então, as oportunidades, elas têm esse fator que eu gosto muito, sabe, de identidade mesmo. Acho que seria isso. E você, Léo? Muito legal. Hoje, assim, então, do tempo que eu trabalhei com recrutamento e seleção, algumas pessoas se destacaram, assim, como candidatos. Então, tive algumas pessoas em que tive que fazer o currículo do zero. Então, gosto sempre de ter esse apoio mais próximo, então, de ter essa abordagem mais próxima do candidato. Muitos candidatos que chegam para mim com o currículo ainda em folha e muitas vezes sem preencher, e a gente vê que é uma pessoa que realmente tá buscando, tá tentando. Então, quando isso me aparece, e são diversas vezes, eu sempre tento partir dessa abordagem, né? A gente vai lá, monta o currículo para o candidato, vai fazendo assim, então, o processo seletivo, mesmo pegando na mão. Então, teve alguns candidatos em que tive que fazer pessoalmente, né? Eu até gosto de fazer pessoalmente, olhando no olho, conversando com o candidato, a gente dá uma segurança bem maior. Mas no caso, chamei ele para o presencial, peguei os documentos, vamos lá, eu te ajudo. Então, você está com dificuldade de abrir a conta, vamos ver o que a gente pode fazer. E de caso, assim, que me apareceu também, então, uma pessoa que estava refugiada também de Cuba. Então, ele era mais ou menos ele é um adulto, 34 anos, mais ou menos. Ele estava buscando uma oportunidade, então ele chegou até mim, né, quando eu estava ainda atuando no setor de varejo. Chegou até mim, então, buscando uma oportunidade. Ele já tinha atuado como médico, e ele não estava conseguindo se adaptar, então, para fazer os currículos, para atualizar os documentos. Então, o que eu fiz foi acompanhar ele todo esse processo, né? Mesmo que eu não tivesse uma vaga que ele realmente merecia, mas auxiliar ele então nesse processo. Então, todo dia ele aparecia lá e vamos lá então fazer, deixa eu te ajudar a baixar o aplicativo, então faça um currículo aqui para você até você entregar. Deu mais ou menos um mês da gente acompanhando os processos, auxiliando ele então a realizar esse trabalho. E depois de um mês, né, ele mandou mensagem, disse que conseguiu um emprego, então que conseguiu se recolocar no mercado, né? E é muito legal a gente ver essas histórias acontecendo. Então é muito interessante que dentro da experiência do RH a gente tem diversas vivências, então com diversas pessoas de diversos setores, são pessoas que você de trabalhos que você nem imagina que existem, e que fazem parte, né, da nossa pluralidade de culturas que a gente tem aqui no Brasil. É muito legal ter contato com essas pessoas e realmente poder ajudar quando a gente tem essa oportunidade também. São diversas histórias. Sim. E é um setor que a gente mexe direto com a vida das pessoas, né? Sim. Pode transformar. Então, acho que é algo que se torna gratificante de trabalhar nessa área, né? Acredito que é por isso que vocês gostam e que vocês são apaixonados por essa área do recrutamento. E, bom, pra gente finalizar o liderágio de hoje, eu queria saber se vocês têm alguma dica para quem quer começar no setor de recrutamento do zero.
para começar no setor de recrutamento e seleção do zero, o inicial sempre, como a gente falou aqui, é sempre olhar para as potencialidades que você tem, né? Então, hoje, o mercado ele tem diversas vagas de recrutamento e seleção, então a gente tem aí uma variedade, está em crescente também, em profissionais que a gente precisa também desses profissionais que vão olhar para o recrutamento e seleção ou até para a psicologia organizacional no geral. É sempre importante a gente entender que o recrutamento e seleção também, ele não exige somente que seja um profissional formado em RH ou só psicologia. A gente também tem profissionais que estão dentro do recrutamento e seleção. Inclusive, já trabalhei com profissionais que são formados tanto em administração, pedagogia, jornalismo, comunicação. Então, a gente tem uma gama de profissionais que foram para a área de recrutamento e seleção, mesmo não estando cursando exatamente ou psicologia ou com um curso de RH. Mas hoje eu acho que o importante é você iniciar, independente de tudo, é você ir atrás de uma vaga, preparar o seu currículo, olhar sempre para as oportunidades do mercado e estar aberto, né? Então a gente tem aí diversas plataformas, até mesmo o LinkedIn para fazer essas novas conexões entre o profissional e as vagas. Seria isso. Certo. Eu trago, né, aqui como uma dica também, por exemplo, eu sou formada em administração e eu não me privei de aprender. Então, fui estagiário do comercial, fui estagiário do financeiro, fui estagiário, né, do compras e fui seguindo etapas que o meu curso contemplava até me identificar com a parte organizacional que eu estudo, né, gestão de pessoas, né, como matéria também, né, na área de administração. Então, assim, o que eu indico, né, se você se identifica com essa área, é também traçar pontos que possam serem positivos, né? Então, identificar o porquê você quer essa área, né? Qual seria o propósito de estar atuando numa parte que envolve competência, avaliação de pessoal, né? Desenvolvimento de pessoal. Então, assim, gestão de pessoas, né? Onde é o campo na qual está inserido o setor de recursos humanos. E, como o Léo trouxe, né? Tem uma gama de profissionais nessa área, só que é importante a gente ter um entendimento por qual finalidade eu quero estar nessa área, sabe? Então, eu acho que está muito ligado com o nosso propósito de vida, muito ligado com o porquê a gente acha que é importante ajudar outras pessoas a conquistar uma oportunidade para a gente se tornar esse profissional humanizado que hoje o mercado pede, que as organizações, né, acreditam que é ideal, né? Até mesmo para chegarmos a esses candidatos e termos um candidato mais confiáveis, mais seguros em entrevistas ou mais, digamos, assertivos nos processos. Então, você se identificar primeiro, né? Temos profissionais que conseguem conciliar as áreas, né, que são correlacionadas, mas eu acho muito legal você primeiro se encontrar. Se você se encontrou como um profissional da área, se você se encontrou nessa área de desenvolvimento, de talvez, né, entrando nesse cenário de ajudar as outras pessoas, quem sabe de fato seja para você o recrutamento. Mas se não, você não vai saber se você não testar, né? Então, tenta se identificar e quem sabe você é um próximo recrutador, né? O Josias vai querer contratar ele já. E eu te contrato. Então é isso, eu queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada. E nos vemos no próximo Liderágio.